Olá pessoal, hoje nós vamos ter uma aula sobre processos e estratégias reprodutivos em micro-organismos, plantas e animais. Eu sou o professor Lucas Matheus. Vamos lá para mais uma aula. Essa aula tem por unidade temática Vida e Evolução. Seus objetivos de conhecimento são mecanismos reprodutivos, é uma habilidade referente ao 8º ano, a habilidade 7, que diz comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. A reprodução ela é uma atividade muito importante para a perpetuação das espécies, pois ela permite que novos indivíduos sejam gerados continuamente. E essa renovação que acontece nas populações, geralmente, ela provoca o aparecimento de indivíduos com características diferentes de seus progenitores. E esses indivíduos diferentes, eles começam a se reproduzir entre si, e essas características diferentes, elas vão sendo repassadas para as próximas gerações, ao ponto que os seus filhos, as suas proles, elas são tão diferentes dos seus progenitores que deram origem a uma nova espécie. E existem basicamente dois tipos de reprodução, que é a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Vamos lá ver um pouco sobre elas. A reprodução assexuada, ela se caracteriza por existir apenas um progenitor, ou seja, não tem troca de material genético. Aqueles indivíduos eles vão sendo clones dos seus progenitores, a menos que aconteça alguma mutação na hora da divisão, que aqueles indivíduos sejam um pouco diferentes. Só que isso é um problema. Seria vantajoso essa reprodução assexuada se o ambiente que nós vivemos ele fosse estável. E nós sabemos que o ambiente ele não é estável, ele está sempre sofrendo mudanças. Então, aqueles seres que estão habituados com o ambiente de hoje, eles conseguiram se estabelecer hoje. Quando acontecer alguma mudança no meio, pode ser que eles não consigam se reproduzir e se adaptar àquelas mudanças. Esse tipo de reprodução ele é muito comum em bactérias, protozoários, fungos e algas unicelulares, mas eles também podem acontecer em alguns animais, como platelmintos e até mesmo estrelas do mar. O primeiro ponto que nós vamos ver das reproduções assexuadas é a fissão binária. É a forma mais comum de reprodução em bactérias e protozoários. Aqui na primeira imagem nós vemos uma bactéria qualquer. Na segunda imagem, nós vemos que o seu DNA já foi duplicado e ela começa a sofrer uma fissão. Na terceira imagem, nós vemos que a bactéria, além dela estar sofrendo a fissão, o seu DNA já foi totalmente separado. E na quarta imagem, aconteceu totalmente uma fissão e ela deu origem a duas células filhas. Esse processo leva em média 20 minutos. Então, isso quer dizer que a cada 20 minutos, uma célula-mãe vai dar origem a duas células filhas, e assim, consequentemente. Nesse vídeo curto, nós vemos a proliferação de bactérias. Aí nós temos a dimensão do quão rápido é e quão exponencial é esse crescimento bacteriano. Outro processo é chamado de fragmentação. Ele acontece quando o animal ele se fragmenta em duas ou mais partes. Essa fragmentação tanto ocorre por escolha do animal para se reproduzir, como por algum dano que ele sofreu. No vídeo nós vemos uma planária que ela foi cortada ao meio e ao passar dos dias ela foi se regenerando. Essas planárias elas têm a capacidade de se regenerar, não importa o tamanho dos seus pedaços ou como eles sejam cortados. Outro ponto da reprodução assexuada é chamada de paternogênese. Nos animais, a paternogênese ocorre quando as fêmeas produzem gametas femininos que formam novos indivíduos sem que seja necessária a fecundação pelo espermatozoide. Um exemplo muito comum disso acontece com as abelhas, pois dentro da colmeia há apenas uma abelha fértil que é a rainha. Os machos são chamados de zangões e eles surgem a partir da paternogênese e são férteis. Só que essa paternogênese nas abelhas ela traz um grande problema, porque ela produz apenas macho. Mas como é que isso acontece? Dentro da colmeia há vários favos onde a abelha rainha vai fazer a deposição dos ovos. Se os favos forem pequenos e apertados,
Quando a abelha rainha for fazer a deposição dos ovos, vai ter uma compressão do seu abdômen, onde vai ser liberado, além do óvulos, espermatozoides que ela armazena num compartimento chamado espermateca, e ela faz esse armazenamento durante a reprodução. Então, o favo é muito apertado, a abelha vai colocar o ovo, acontece a fecundação. Agora, se o favo for muito largo, não ocorre essa compressão no seu abdômen e ela coloca apenas o óvulo, dando origem a zangões. Esse problema também acontece quando a abelha rainha morre e uma abelha operária tenta assumir o seu lugar. Só que como ela não reproduziu, ela não ou foi fecundada por um macho, vai acontecer apenas o processo de paternogênese. Então essa abelha vai gerar apenas zangões. Agora vamos falar um pouco sobre a reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, há a participação das células chamadas gametas, que são os gametas masculinos e os gametas femininos. E essa reprodução traz vantagem evolutiva para as espécies mais difundidas, porque ela permite a variabilidade genética, permite que as características de seres mais adaptados sejam passadas para a frente. Uma espécie que comumente faz a reprodução sexuada são as angiospermas. E o sucesso reprodutivo das angiospermas se deve principalmente à presença de estruturas reprodutivas, que favorecem a reprodução e dispersão no ambiente terrestre. Essas estruturas são as flores, que são adaptadas para uma gama diversa de polinizadores, e tem os frutos. Os frutos eles servem para que as sementes sejam dispersas. O animal vai lá, consome o fruto e acaba dispersando as sementes no meio. Essas sementes acabam germinando e vão dar origem a uma nova planta que, consequentemente, vai fazer um novo ciclo reprodutivo. As flores elas são formadas por folhas modificadas que são responsáveis pela reprodução. E embora muitas flores sejam hermafroditas, a autofecundação não costuma acontecer, já para ter a variabilidade genética. E as plantas têm basicamente duas estratégias para que evitem a autofecundação. A primeira delas é que os estames e os estigmas, as partes reprodutivas das plantas, elas ficam em alturas diferentes, para que o grão de pólen ele não venha fecundar a planta. E a segunda estratégia é que algumas plantas elas amadurecem suas partes reprodutivas em épocas diferentes, para que não ocorra essa polinização a autofecundação, desculpe. Nessa foto, nós vemos uma flor detalhadamente. Primeiro, nós estamos vendo uma flor completa. Nós podemos ver que as setas estão apontando tanto para as anteras, que são essas partes roxas, são as partes masculinas da flor, onde tem o grão de pólen. E a outra seta está apontando para o estigma, que é a parte feminina, por onde esse grão de pólen vai entrar, vai até o ovário, onde vai acontecer a fecundação. Nós podemos ver aí que o estigma ele está bem acima das anteras, ou seja, não tem como o grão de pólen subir para entrar no estigma, assim evitando a autopolinização. E as plantas elas desenvolveram diversas estratégias para ocorrer a polinização. Uma delas é as cores. Algumas flores têm cores mais fortes, outras mais fracas. Tudo dependendo do que o seu polinizador prefere. Outra questão são as formas. As flores elas são adaptadas às suas formas de acordo com a estrutura bucal dos seus polinizadores. Por exemplo, as flores que são tubulares, elas são polinizadas por beija-flores, que eles têm um bico comprido e eles vão conseguir capturar um néctar que está no fundo delas. Outra questão é os odores. Algumas flores elas têm odor mais forte do que outras, para atrair tanto moças como besouros para fazer sua polinização. Existem aquelas que têm períodos que se abrem diferentes, por exemplo, à noite, aquelas que são polinizadas por mariposas. E elas também desenvolveram o néctar e o pólen como um atrativo para os polinizadores. E aqui nós vemos os principais polinizadores, que são abelhas, besouros, as aves,
Morcegos, sim, os morcegos eles são ótimos polinizadores noturnos. E tem também o vento. Aquelas plantas que são polinizadas pelo vento, elas investem numa maior produção de pólen, para que esse pólen se espalhe por maiores distâncias e, consequentemente, venha ocorrer a polinização. Sem abelhas, sem alimentos. Muitas vezes nós não damos importância para os polinizadores, como por exemplo as abelhas. Nesse quadro nós vemos aqui que 100% das amêndoas são polinizadas por abelhas. 90% da polinização que ocorre nas maçãs também são feitas por abelhas, entre outros. Então, se nós não tivéssemos as abelhas, boa parte dessa produção ela nem existiria. Uma estratégia bastante importante e também bem interessante no meio animal é o dimorfismo sexual, que é quando machos e fêmeas da mesma espécie ela apresentam características externas diferentes. E essas características, comumente, elas ocorrem no macho, porque em quase todo o reino animal são os machos que cortejam a fêmea. Então eles precisam mostrar que têm características superiores aos seus concorrentes, para que com isso eles consigam se reproduzir e passem seus genes adiante. Existem dois tipos de fecundação, a fecundação interna e a fecundação externa. Essa fecundação externa ela ocorre no meio aquático. E dentro dos tipos de fecundação, existem os animais que são ovíparos, ou seja, aqueles que colocam ovos e os embriões completam seu desenvolvimento dentro do ovo e esse ovo está fora do corpo da fêmea, como nós vemos os exemplos das aves e alguns répteis como as tartarugas. Existem aqueles que são ovovivíparos. Nesse caso, os ovos são incubados dentro do corpo da fêmea, mas não recebem nutriente delas. E quando eles terminam de se desenvolver, eles eclodem dentro do corpo da fêmea e depois a fêmea os expele. Só que tem um porém. O cavalo marinho faz esse mesmo processo, só que os ovos eles são incubados dentro do corpo do macho. Vale salientar que na biologia nada é 100%, nada é constante, porque algumas coisas sempre podem estar mudando, como nesse caso, que os ovos são postos pela fêmea, só que a incubação ocorre dentro do corpo do macho. E por fim, existem os vivíparos, que o seu desenvolvimento embrionário ocorre dentro do corpo da fêmea e essa fêmea está disponibilizando constantemente nutrientes que vão auxiliar no desenvolvimento da sua prole. Falando da fecundação externa, a maioria dos peixes apresenta fecundação externa e eles são ovíparos. Porém, algumas espécies elas são vivíparas. Já os anfíbios, a fecundação também ocorre na água e eles são ovíparos, porém eles têm uma questão, eles sofrem a metamorfose. Quando eles eclodem do ovo, eles estão na forma de girino e depois eles vão sofrendo metamorfose até que cheguem na forma dos anfíbios adultos. A fecundação interna, por exemplo, na questão dos répteis, eles têm a fecundação interna, só que a maioria deles, eles depositam os ovos no meio onde eles serão chocados. E a temperatura afeta diretamente no sexo dos embriões. Esses ovos eles têm casca dura, seu desenvolvimento é direto e eles não sofrem metamorfose, diferente dos anfíbios. Vamos falar um pouco agora da reprodução sexuada em insetos. Existem três tipos. Existe o desenvolvimento direto sem metamorfose, ou seja, eles eclodem dos ovos com uma aparência semelhante aos adultos. O que acontece com eles? Eles apenas vão aumentando seu tamanho. No desenvolvimento indireto com metamorfose gradual, são aqueles insetos que eles nascem com aparência de adultos, mas eles ainda não estão completos. Como nós podemos ver nessa imagem, eles nascem sem asas e também sem órgãos reprodutivos. À medida que eles vão crescendo, esses órgãos vão se desenvolvendo e as suas asas vão crescendo.
E por fim, nós temos aqueles com desenvolvimento indireto que sofrem uma metamorfose completa, que é o exemplo das mariposas e das borboletas, que eles nascem como larva, passa o processo de pupa, onde eles tecem um casulo e acontece a sua metamorfose até que eles saiam desse casulo já na sua forma adulta. A reprodução em mamíferos, todos os mamíferos têm fecundação interna e, com base na existência e no desenvolvimento da placenta, eles são classificados. Existem 3 classificações que nós vamos ver agora. Primeiro é o grupo chamado Monotremata, que são mamíferos que põem ovos. Sim, por incrível que pareça, existem mamíferos que põem ovos. E como eles põem ovos, eles não têm placenta. E eles são representados pelos ornitorrincos e pela equidna. Esse ornitorrinco é um dos mamíferos mais peculiares que existe, pois ele tem aparência com outros animais, como por exemplo seu bico de pato, suas nadadeiras que parecem de peixes. Além de pôr ovos, ele é um dos poucos mamíferos que existe que é venenoso. E ele também não possui tetas. Ou seja, como é que os seus filhotes mamam? Eles vão lambendo o leite que sai das suas glândulas mamárias. O outro grupo é o Metatérios ou marsupiais. Eles são vivíparos, só que eles apresentam uma placenta rudimentar e em alguns casos essa placenta é ausente. E com isso o desenvolvimento no embrião do útero materno é incompleto e a gestação é curta. Ou seja, os filhotes eles nascem incompletos, nascem prematuros e para que aconteça o seu desenvolvimento, esses filhotes entram dentro de uma bolsa que é chamada de marsúpio, que está presente nas suas mães e é dentro desse marsúpio que vai acontecer o seu desenvolvimento final. Por fim, nós temos os placentários verdadeiros, que é o grupo que nós nos enquadramos, que são mamíferos vivíparos com placenta bem desenvolvida, e eles têm a gestação mais longa do que os dos marsupiais. Nesse caso, ocorre constantemente a troca de nutrientes entre a mãe e o feto, onde o feto está sempre recebendo nutrientes, está sendo nutrido pela mãe. E como essa placenta ela é maior, bem mais desenvolvida, o filhote ele já nasce completamente formado. E agora, para concluir a nossa aula, temos uma atividade com 3 questões. A primeira é: comente sobre os tipos de reprodução. A segunda atividade: fale sobre a importância dos agentes polinizadores. E a terceira atividade é: como se diferem o desenvolvimento dos mamíferos. Cite ao menos um exemplo de cada um deles. Boa aula para vocês e bons estudos!